Boa noite, paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não sou eu que vou ministrar hoje. Nós temos a honra de receber a Valéria aqui hoje. Ah, que alegria no meu coração. Valéria, é um privilégio para nós te ouvir hoje. Uma mulher de Deus essa, gente. Queria que você fechasse seus olhos e liberasse uma palavra sobre a vida dela nessa hora. Que o Senhor fale o que tem que falar através da vida dela sobre nós, amém? Abençoa a vida da Valéria, irmãos. Abre os seus lábios e fale ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a vida da Valéria, Jesus. Sou tão feliz e tão grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida da sua filha. Jesus, obrigado, Senhor, por esse coração, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela vida dela. Nós queremos dizer ao Senhor que nós somos aqui, estamos nos submetendo à palavra, Senhor, que vai ser liberada nessa noite. Que o Senhor use a sua filha como o Senhor quiser, Jesus. Fala conosco, nós abrimos o nosso coração para te ouvir, Senhor. Nós recebemos essa palavra em nome de Jesus, Pai. Nós somos gratos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Nós te abençoamos, Val, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Irmãos, graça e paz, tudo bem? Confesso que eu estou um pouco nervosa, mas o Espírito vai dando graça e nós vamos conseguir, amém? Deus vai ministrar em nosso coração. Abre a palavra do Senhor, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2. Amém? A partir do versículo 1 nós vamos ler. Amém? Fala assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las aos outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento de tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiel, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Até aqui. Eu estava estudando e o Senhor ministrou em meu coração essa palavra. Eu estava lendo esse capítulo e o Senhor falou: escreve. Eu falei assim: Senhor, o que eu vou escrever? Ele falou assim: escreve e eu vou te falando. E aí eu gostaria de estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor falou comigo. Paulo aqui, ele escreve essa carta a Timóteo, incentivando ele e ao mesmo tempo advertindo ele. Ele incentiva ele aqui um pouco mais para baixo, a partir do versículo 14, a viver como um obreiro aprovado por Deus, buscando a aprovação do Senhor e não das pessoas. E é da mesma forma que nós temos que viver. E da mesma forma como Paulo ele era com Timóteo, porque Paulo ele considerava Timóteo como um próprio filho na fé. Assim hoje nós temos os nossos pastores, eles também nos consideram como uns filhos na fé. E eles também nos incentivam e nos adverte com base na palavra. E o que nós precisamos fazer é colocar em prática. Assim como Paulo ele ensinava a Timóteo, os nossos pastores hoje eles nos ensinam. A Bíblia ela relata sobre Paulo e Timóteo. E aqui nos dias de hoje é sobre a pastora Tata, para mim, para a Lai, para o Glé, para cada um de nós. E nós precisamos absorver e pôr em prática no dia a dia. Eu coloquei aqui que
Paulo, ele inicia o capítulo dizendo, né? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo estava querendo dizer? Deus ministrou comigo que era mesmo que se ele estivesse falando. Não se afaste do Senhor. Se apegue a Deus. Não desanime. Esteja ligado nele para que ele esteja ligado em vós. Não deixe que as lutas te desanimem. E da mesma forma, são essas as instruções que nós ouvimos dos nossos pais espirituais. E nós precisamos ouvir e seguir o conselho. Porque senão não adianta, né? E da mesma maneira como Timóteo, sendo humano, ele tinha suas fraquezas, ele tinha seus momentos de desânimo, de luta, de provação, de guerra, nós também temos. E a palavra do Senhor, tanto para Timóteo quanto para nós, é a mesma. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos ser fortificados na graça que há em Deus. E por que nós precisamos ser fortificados, enraizados em Cristo, né? Nós precisamos nos fortificar, nos enraizar cada vez mais no Senhor, para que nós possamos suportar as guerras, as aflições como bons soldados de Cristo. Porque muitas vezes o que acontece? Nós estamos passando por lutas, por guerras, por aflições, e nós estamos tentando suportar com a força dos nossos braços. E aí chega uma hora que nós espana, a gente esmurece, chega uma hora que a gente não aguenta mais, chega uma hora que a gente quer abandonar, porque a gente está tentando suportar aqui. E a força do meu braço, a minha força, ela é limitada, mas a força que vem do Senhor, ela é eterna. A força que vem do Senhor, ela nos sustenta, é ela que nos mantém, ela que nos ajuda. E quando a gente age, irmãos, tentando suportar tudo com a força do meu braço, é como se eu estivesse falando para o Senhor: ah, Senhor, eu não preciso da sua força, eu não preciso da sua graça, eu não preciso do seu favor que o Senhor dá sem eu merecer, eu não preciso disso, porque eu tenho a minha força. E quando a gente age assim, é como se a gente fosse orgulhoso e soberbo. Porque o orgulho e a soberba significa quando a gente mostra desprezo em relação àquilo que o Senhor tem nos dado sem a gente merecer. Nós estamos então desprezando a graça que vem de Deus. Nós estamos desprezando aquilo que o Senhor nos dá sem a gente merecer. E isso é muito forte, nós precisamos tomar cuidado com isso. É dia de nós refletirmos quantas vezes nós já tentamos fazer as coisas com o nosso próprio jeito e desprezando. Deus, o Espírito Santo, eu conversei com a Ruth esses dias, eu falei, o Espírito Santo é a melhor coisa que nós temos, porque a gente pode estar desanimado, a gente pode estar batido, mas o Espírito Santo está ali, falando dentro de nós, a voz dele continua ecoando, e a voz do Espírito Santo é a voz do Senhor. E quantas vezes a gente não dá ouvido para essa voz e tenta fazer do nosso jeito, e depois a gente não sabe o porquê que as coisas não dão certo. E aí a gente acha simplesmente o mais fácil abandonar, né? Então eu coloquei que é tempo de nós reconhecermos que nós precisamos mais do que ontem, porque ontem a gente não consegue corrigir. Nós precisamos hoje, irmãos, mais do que ontem, ser fortificados na graça que há em Cristo Jesus. E como que nós conseguiremos ser fortificados na graça que há em Cristo Jesus em meio a dias tão difíceis que a gente tem passado? Nós só conseguiremos ser fortificados na graça que há em Cristo Jesus através do relacionamento com Ele. Através da nossa entrega, através da nossa dedicação, através da nossa vontade, através do nosso anseio. Dentro de nós precisa haver um anseio em se relacionar cada vez mais com o Senhor. Precisa haver um anseio em conhecê-lo mais. Precisa haver um anseio em querer saber o tamanho da força dele em nós, porque é grande, irmãos. A força do Senhor em nós, ela é grande. Com Ele nós podemos todas as coisas. E eu coloquei também que nós precisamos abandonar os desejos da carne e desejar agradar aquele que nos alistou. Porque nós aqui, nós somos considerados como o próprio exército de Cristo na terra. Nós somos considerados como bons soldados de Cristo. Só que para isso, para a gente ser bons soldados de Cristo, nós precisamos abandonar os desejos da minha carne. Eu não posso querer mais ceder os desejos da minha carne se eu nasci de novo. Abre lá em Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, versículo 24 e 25. Amém?
Gálatas 5, versículo 24 e 25. Diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. A nossa carne, as nossas vontades e os nossos desejos já estão crucificados com Cristo Jesus. Não vai ser crucificado quando nós morrer. Ela já está crucificada desde o momento que nós aceitamos o Senhor como nosso verdadeiro Salvador. A partir dali, já não sou mais eu que mando. E dois capítulos, aliás, anterior, no Gálatas 2:20, diz assim, no Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, se Cristo vive em nós, então significa que é a vontade dele, não a minha. É a forma dele, não a minha. É o jeito dele, não o meu. Então, porque muitas vezes a gente teima com isso, né? Nós precisamos ter sempre esses versículos em mente. E é o jeito de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Seja no casamento, seja na forma de eu tratar o meu esposo, seja nas minhas amizades, seja com os meus filhos, seja no meu trabalho, seja com bens materiais. É a forma do Senhor e não a minha forma. É aquilo que o Senhor quer para mim, não aquilo que eu quero junto com o Senhor. E eu coloquei que é a vontade de Cristo em nós e não a nossa em Cristo. Amém? Aí depois em 2 Timóteo, continuando, no versículo 5, do 5 ao 6, Paulo aqui ele dá algumas ilustrações para Timóteo, né? Ele usa o exemplo do atleta e do lavrador. E por que ele coloca esses exemplos, né? Eu coloquei aqui que ele coloca esses exemplos para nos ensinar que não existe coroa sem luta e sem guerra. Essa frase nós ouvimos ela sexta-feira, né? Na aula onde o apóstolo ele citou essa frase e ela encaixou perfeitamente na palavra. E é uma verdade. Não existe coroa sem luta, sem guerra. Eu não vou conquistar algo que eu não lutei para ter. Não vai ser mérito meu se eu não tiver me esforçado, se eu não tiver tentado. Então, para que eu consiga algo, eu preciso lutar. Eu preciso guerrear. E aí, em seguida, Paulo ele traz aqui o exemplo de próprio Cristo. O próprio Cristo Jesus, né? Ele é um vitorioso, ele morreu. Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou e hoje ele está sentado no mais alto e sublime trono. Aleluia! Só que antes disso, irmãos, o próprio Cristo, quando ele se fez carne, quando ele estava aqui, ele foi difamado, o próprio Cristo foi blasfemado, o próprio Cristo foi duvidaram da identidade dele, ele foi zombado, ele foi desconsiderado. Só que com tudo isso, Cristo ele não tirou os olhos da onde ele era, porque a identidade de Cristo estava no céu. Os olhos dele não se desviaram da eternidade, porque ele sabia sua identidade, ele sabia quem ele era e ele sabia sua missão aqui. Ele sabia que aquilo ali estava sendo necessário para que o propósito fosse estabelecido. Então significa que as nossas lutas, as nossas guerras, elas servem também para glorificar o nome do Senhor e para que através delas, irmãos, quando nós vencemos, o propósito de Deus vai sendo estabelecido em nós e através de nós. Amém? E depois eu coloquei que Jesus, ele é sim o nosso maior exemplo. Quando nós olharmos para as nossas lutas, falar como está difícil, vamos olhar então para Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo de não desistir. Ele é o nosso maior exemplo. E aí, em seguida, Paulo, ele relata o seu próprio testemunho, né? Ele dá o seu próprio exemplo. Paulo, pela causa do evangelho, ele sofreu. Ele sentiu na própria pele dele as dores pela causa do evangelho. E com tudo isso, ele também não desistiu. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, 24, vai falar para a gente algumas das aflições de Paulo. Vamos ler. Segunda Coríntios, capítulo 11, nós temos escutado diversas vezes esses versículos, né? Que eles sejam gravados em nosso coração para que a gente não desanime. Diz assim,
2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigo dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber da minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que me mostrem a minha fraqueza. Meu Deus, né? Mesmo com todos esses açoites, mesmo com todos esses sofrimentos, Paulo, ele também não abriu mão. Paulo, ele não abria mão de ser fiel, ele não abriu mão de ser servo de Cristo, ele não abriu mão de pregar o evangelho e revelar as verdades da Escritura. E eu coloquei aqui, e por que será, né, que Paulo, ele conseguia suportar tudo isso com alegria? E a gente muitas vezes passa por algumas lutas e algumas guerras e a gente quer logo abandonar o barco, né? Se Paulo, ele era humano como nós somos, Paulo, ele era de carne como nós somos e ele sentia como nós sentimos, né? Eu coloquei que a diferença é que Paulo, ele estava enraizado, Paulo, ele estava conectado com Cristo, Paulo, ele sabia também, assim como Jesus, quem ele era, e ele sabia, irmãos, Paulo, ele teve a revelação dos céus. Assim como Paulo, e Paulo, ele também, eu coloquei que eu achei interessante, Paulo, ele reconhecia que o poder de Deus operava em meio às fraquezas dele. E além dele reconhecer, ele confessava isso com os próprios lábios. Então, assim como Paulo, nós precisamos reconhecer, irmãos, que o poder de Deus opera em nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer que nós somos fracos, que nós somos dependentes de Cristo para que o poder de Deus opere em nós. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por luta, por guerra, e nós ficamos murmurando, o poder de Deus não vai operar. Porque o poder de Deus, ele não opera em meio à murmuração. A partir do momento, então, que nós reconhecemos, então o Senhor vem com o poder dele sobre nós, amém? E eu coloquei que as lutas e as aflições que nós passamos, elas precisam servir para nos revelar a nossa dependência de Deus. E nos aproximar de Deus reconhecendo a sua força, a sua graça e o seu poder. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para a gente. Em 2 Timóteo, também no capítulo 3, no versículo 11, Paulo, ele está falando assim: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todo da mesma forma que ele reconhece as suas aflições e as suas lutas, ele também reconhece que quem o livrou de todas, que foi o próprio Cristo. Ele fala, mas em todas o Senhor me livrou. E assim como Paulo, como o Senhor livrava ele de todas as suas guerras e as aflições, o Senhor também deseja nos livrar de todas as nossas guerras e as aflições. E sim, irmãos, se nós decidimos viver piedosamente com Cristo Jesus aqui na terra, nós também seremos perseguidos, seremos afligidos, mas nós não seremos abatidos. Porque a palavra do Senhor diz, lá em Salmos 34, 19, muitas serão as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas, amém? E o Senhor, Ele está aqui, irmãos, para nos livrar, o Senhor está aqui para nos ajudar, o Senhor está aqui para nos amparar,
O Senhor está aqui para nos pegar no colo todas as vezes que for preciso, amém? Eu separei aqui 3 tópicos e eu gostaria de ler com os irmãos. O primeiro passo que eu coloquei é reconhecer. Nós precisamos reconhecer Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, precisamos reconhecer também as nossas limitações e confessá-las, assim como Paulo ele fazia. Ele reconhecia que era fraco e ele confessava que ele era fraco. Então o poder de Deus operava sobre ele. E da mesma forma é conosco, nós precisamos reconhecer. E algumas coisas impedem a gente de reconhecer. Uma das coisas que impede nós de reconhecermos é o orgulho, irmãos. O orgulho e a soberba. Quando uma pessoa é soberba e orgulhosa, ela revela desprezo em relação às outras. Muitas vezes, quando nós nos comportamos com orgulho, nós revelamos desprezo em relação àquilo que o Senhor tem para nos dar, em relação à graça e à força que Ele tem para nos sustentar. E nós continuamos querendo fazer da nossa forma, né? Outra coisa que eu coloquei também é o medo. O medo, ele também nos impede de reconhecer, com medo do julgamento alheio, né? Eu tenho medo de reconhecer algo por causa daquilo que as pessoas vão pensar quando eu reconhecer isso. Então, o medo, ele também me impede. A outra coisa que eu coloquei, o Abner ele ministrou, eu coloquei sobre a cegueira espiritual. Ele falou sobre isso, eu anotei aqui também, que às vezes as coisas estão diante dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos reconhecer. Então, nós precisamos tomar cuidado com a cegueira espiritual em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer diante do Senhor: Senhor, não estou conseguindo ver. Eu preciso enxergar, me ajuda a reconhecer, porque eu não estou conseguindo. Nós precisamos dizer isso para o Senhor. Ele já sabe, mas muitas vezes nós precisamos confessar com os nossos lábios. Amém? O segundo passo que eu coloquei é fortificar. Depois que eu reconheço, depois que eu começo a reconhecer, eu vou passar pelo processo da fortificação, irmãos. Aí eu coloquei que Deus, ele fortifica aquele que o ama e o reconhece. Ele renova as nossas forças e nos ajuda a continuar lutando e vencendo de glória em glória. Aí alguns pontos que nos ajudam no fortalecimento, eu coloquei o relacionamento com Deus. Através do relacionamento, o Senhor, ele se revela mais para nós. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais Ele se revela para mim. E conforme o Senhor vem se revelando, eu vou me fortificando nele. Amém? Depois eu coloquei entregar o melhor. Nós precisamos entregar todos os dias o nosso melhor para o Senhor. Nós precisamos separar todos os dias um tempo para Ele. Muitas vezes as pessoas têm a vida corrida, né? Eu não trabalho fora, mas a maioria trabalha, então tem a vida mais corrida. Mas a vida com Cristo, ela requer um sacrifício. Então, se necessário, ou acordar mais cedo, se necessário, ou dormir mais tarde, mas eu preciso separar um tempo para me entregar melhor para o Senhor. Eu preciso entregar um tempo com qualidade. O Senhor, ele não vai olhar para a quantidade da hora que eu estou ali. Se for 10 minutos, mas eu entreguei o meu melhor em 10 minutos? Se for 2 horas, eu entreguei o meu melhor em 2 horas? Nós precisamos entregar o nosso melhor para o Senhor. E cortar os argumentos, né? Vou trabalhar. Não, nós precisamos parar com isso. Aí eu coloquei se lançar também na palavra. Porque é através da palavra que nós somos fortalecidos e renovados. E através da palavra nós criamos laços com o Senhor. Que é através da palavra que Ele fala conosco, amém? E por último eu coloquei suportar. Depois que eu reconheço, depois que eu passo a reconhecer o Senhor, eu passo a ser fortificada com o Senhor, então aí eu consigo suportar. Só que mesmo eu conseguindo suportar, eu não posso suportar sozinho, eu preciso suportar com o Senhor. Então eu coloquei: não suporte as lutas sozinhas, suporte-a com Cristo Jesus. Ele as torna mais leves e conforme isso nós vamos vencendo e sendo fortalecidos e enraizados nele. E conforme nós vamos vencendo e sendo enraizados nele, nós tornamos para as pessoas um testemunho vivo. Nós tornamos para as pessoas um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. E o último eu coloquei que Cristo, ele suportou por nós.
E se Cristo, Ele suportou tudo por nós, irmãos, como uma ovelha muda, nós também suportaremos as nossas guerras e as nossas aflições pela causa do Evangelho, amém? Aí, irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu trouxe para compartilhar com vocês, amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar um pouquinho, vamos reconhecer o Senhor, é noite de nós reconhecermos Ele, é noite de nós nos fortificarmos nele, lançar sobre Ele tudo aquilo que tem nos afligido, nos abatido. É noite de nós pedirmos perdão para o Senhor por todas as vezes que nós tentamos suportar as coisas com a força dos nossos braços e desmerecemos a graça que vem dEle. Amém? Feche os seus olhos, se conecte com os céus, irmãos. O Senhor, Ele está aqui, o Senhor, Ele deseja falar em nossos corações, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos lançar, Senhor, diante do Senhor todas as nossas guerras, todas as nossas aflições. Nós queremos, Senhor, lançar, Senhor, diante do Senhor todo o peso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Pai, reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos reconhecer, Senhor, que nós somos dependentes. Nós queremos reconhecer, Senhor, que nós precisamos sim, Pai, da Tua força. Nós queremos reconhecer que nós precisamos da Tua graça, Senhor. Porque a Tua graça, Senhor, ela é o suficiente para que nós possamos avançar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós tentamos suportar as coisas com as forças dos nossos braços e desmerecemos a graça e a força que vem do Senhor, Pai. Nos ensina, Senhor, nos ensina a dependência, Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos fortificados, enraizados no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos suportar, Senhor, junto com o Senhor, as nossas lutas, as nossas guerras e as nossas aflições, Pai. Porque, Senhor, como diz em Tua palavra, muitas serão as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, e nós acreditamos em Tua palavra. Nós acreditamos que a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra é eficaz. E nós acreditamos que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, lançar tudo, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor, nós queremos reconhecer como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso, Pai. Como o Senhor é bendito, Senhor, como o Senhor é grande. O Senhor nos permite, Senhor, lançarmos o pior de nós em Ti. O Senhor nos permite lançar, Senhor, o pior de nós aos Teus pés, para que o Senhor opere através de nós. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua graça. Muito obrigada pela Tua força. Muito obrigada pelo Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Queremos render o nosso coração em gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, por todas as vezes que o Senhor tem nos ajudado. Por todas as vezes que o Senhor tem nos amparado, Senhor. Por todas as vezes que o Senhor tem nos suprido, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos reconhecer que o poder de Deus opera em nossas fraquezas. O poder de Deus opera em nossas fraquezas, Senhor. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque nós podemos contar com o Senhor. Muito obrigada porque nós temos o Senhor. Muito obrigada porque nós temos o Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigada porque o Teu Espírito Santo intercede por nós quando nós não conseguimos, com gemidos inexprimíveis, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor. Santo, 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 santo. Senhor, encontre cada coração aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, venha nos fortificar, Senhor. Venha nos fortificar, Senhor. Venha, Senhor, nos enraizar em Ti, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para sermos fortificados, enraizados no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Santo, 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 Santo. Rei dos Reis, Rei da Glória. Toda a honra, toda a glória, toda a força é Tua, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Santo.
santo, 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 santo. Ah, Jesus, como nós precisamos da tua mão, Senhor. Como nós precisamos da tua força, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Santo, santo, santo. Rei dos reis, Rei da glória, toma o teu lugar em nossas vidas, Senhor. Toma o teu lugar em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Que caia por terra todo orgulho, Senhor. Que caia por terra toda soberba, Pai, que nos impede de reconhecermos o teu nome. Que nos impede de reconhecermos a tua força, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra toda cegueira espiritual que nos impede de enxergarmos aquilo que está em nossa frente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Santo, 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 santo. Rei Jesus. Encontre aqui, Senhor, corações dependentes de Ti. Encontre aqui, Senhor, corações que anseiam pela Tua força. Encontre aqui corações, Senhor, querendo mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar de honra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reconheça o Senhor, irmãos. Reconheça que a força dEle é boa. Reconheça que a vontade dEle para nós é boa. Reconheça, irmãos, que nós precisamos dEle para suportar. E com Cristo nós iremos suportar. As dores do mundo, irmão, nós já podemos suportar pela força que está em nós, irmão. Em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Seja louvado. Entregue o seu melhor a Ele, irmãos. Entregue o seu melhor ao Senhor. Entregue o melhor do seu coração ao Senhor esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está aqui para colher o melhor de nós. E Ele merece, irmãos, o melhor de nós. A cada dia, a cada instante, irmãos. O Senhor, Ele merece o melhor. Ele não merece 90%. O Senhor, Ele merece 100% de cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor merece 100% de cada um de nós. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem sentar, por favor. Vamos falar agora sobre os dízimos e as ofertas, amém?